da sua perspectiva, do que você tem aprendido com a palavra de Deus. De fato, nós estamos ministrando esse estudo para que você possa avançar. Amém? O nosso único desejo de ministrar esse estudo é para que a igreja, você, possa ser edificado, ser discipulador, você líder de célula, você que é membro do corpo, você que tem nos visitado, você que é frequentador assíduo, é oportunidade de você ser abençoado, de você aprender com a palavra de Deus e poder avançar, e poder ter uma interpretação melhor, uma revelação maior do que Cristo fez por você. Amém? Pergunta para ele, você está mais livre depois dessas semanas aí? Como tem sido o seu dia a dia? Como tem sido a sua reunião de célula? Reunião de célula pesada, sem vida? Ou uma reunião de célula cheia de liberdade, de graça, de unção, de sobrenatural? Por saber que não depende de você, mas depende do que Ele já fez por nós na cruz. Amém, irmãos? Como você tem ido para a célula? Será que você tem ido para a célula cheio de desejo de ser usado por Deus? Ou você tem ido para a célula tipo assim, eita, mais uma reunião, mais uma semana, quinta-feira chegou de novo já, sábado chegou de novo já, não acredito. Ou será que tem sido leve para você? Caminhar com o Senhor, leve. Ir numa reunião de célula, leve para você abrir sua casa para ser um anfitrião, leve para você desejar ser um líder de célula. Amém, irmãos? Então nós vamos continuar compartilhando, para que você possa aprender, ser edificado e avançar, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Gálatas, capítulo 4. Antes de nós compartilharmos, vamos orar por algumas pessoas aqui que pediram oração, amém? Fique de pé, amém? Vamos orar. A partir do versículo 8, amém? Vai funcionar? Então tá bom. Os irmãos arrumaram a extensão que estava faltando aqui. Nós passamos Videira News, está no gatilho aí? Então, antes de nós, eu em Gálatas 4, amém? Os irmãos já abriram, amém? Ou fechou a Bíblia no Videira News? Amém? Aleluia. Vamos ler um trecho longo da palavra. Começa lá em Gálatas 4, 8. Amém? Nós vamos lá até o 31. Então, olha o que a palavra diz lá. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querendo ainda escravizar-vos. Então veja o apóstolo Paulo novamente confrontando os irmãos de Gálatas, amém? Confrontando, vocês querem se tornar escravo de novo. Versículo 10. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, que nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que por minha enfermidade na carne, vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que se possível fora, teríeis arrancado os meus próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que vosso zelo seja em favor deles.
É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, diga comigo, dores de parto, até que Cristo, fala comigo, até que Cristo seja formado em vós. Versículo 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. Porque pensa, ele está escrevendo, você sabe o tom de voz que a pessoa quer falar? Não, não é verdade? Mesma coisa é o WhatsApp. E tem tanto problema com o WhatsApp, porque você fala uma coisa no WhatsApp, mas você quer dizer outra. Você estava escrevendo com tom de amor, mas quando o irmão leu, ele achou que você estava com raiva dele. Porque a escrita não mostra o tom de voz. É ou não é? WhatsApp perigoso. Naquela época não tinha, então Paulo escrevia mesmo nas cartas. Amém? Porque me vejo perplexo a vosso respeito. Aí no versículo 21, agora ele vai falar de Sara e Agar. Então olha lá. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Fala comigo, Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, diga comigo, filho da promessa, como Isaque. Amém. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém, meus irmãos? Então você vê, nesse longo texto, o apóstolo Paulo novamente confrontando os irmãos lá de Gálatas, justamente porque eles tinham um paradigma, uma escala de valores erradas com relação ao Evangelho, com relação à palavra de Deus. E aí o Senhor queria ali, através da vida de Paulo, trabalhar com eles e corrigi-los. Porque pensa, querido, a sua escala de valores é algo que faz muita diferença na sua vida. Isso depende muito da interpretação, da forma que você vive, como nós temos ministrado. Por quê? Se você entende o Senhor como uma religião, como nós já falamos aqui, você vai viver debaixo da lei. Fala lei. Da lei. E aí você vai querer agradar a Deus simplesmente com medo dele. Com medo talvez de não ser abençoado. Com medo de não receber algo de Deus que você poderia receber. Ou pior ainda, com medo de apanhar do Chico Doce no final do dia. O negócio do Chico Doce pegou tanto, porque esses dias eu estava com os discipuladores na reunião e eu fui um pouco mais firme com eles, aí um já falou, hoje o Chico Doce foi tirado de trás da porta. E aí, pensa, né? Então preste atenção. Então isso é a religião. Você tem que fazer para ser abençoado. Você tem que fazer algo para receber algo em troca do seu Deus. Mas não é dessa forma que o apóstolo Paulo queria que eles vivessem. Queria que eles vivessem baseados no amor. Eu faço algo para Deus porque eu amo. Amém, meus irmãos?
Eu faço algo para o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Ele morreu por mim. E porque Ele morreu por mim, agora eu amo tanto que eu quero agradá-lo. Que eu quero viver com Ele, com um Deus que morreu na cruz por mim. Um Deus que me comprou. É com Ele que eu quero viver e é Ele que eu quero amar. E a nossa escala de valores é o que vai determinar se nós compreendemos isso ou não. Vamos dar um exemplo. Quando o Corinthians foi jogar lá, foi em Tóquio que o Corinthians foi jogar? Foi. Que ano que foi? 2012. Teve gente aqui que perdeu o emprego para ir ver o Corinthians lá em Tóquio. O Corinthians virou uma religião. É ou não é? Aí uma pessoa que faz isso, o cara vendeu o carro da família, que ele carregava os filhos na chuva, para ir ver o Corinthians lá em Tóquio. Gastou todo o dinheiro do carro, um exemplo. O que ele está mostrando com a atitude dele? O que é mais importante para ele? Ele levar os filhos dele da escola ou ele ir para Tóquio ver o Corinthians? Quem que está aí mais importante na escala de valores? Eu acredito que o Corinthians. Ele está mostrando que o Corinthians tem uma grande importância para ele. Que o Corinthians é muito valioso para ele. Que o Corinthians tem um grau de importância na vida dele tão grande que ele abre mão de fazer determinadas coisas porque ele ama o Corinthians. Esse aí deve ser palmeirense. Estou brincando. Então entenda isso. Entenda isso. O Corinthians, ele tem uma importância muito grande na vida desse sujeito. Porque ele faz de tudo para ir assistir o jogo do Corinthians lá em Tóquio. Você consegue me compreender, sim ou não? Da mesma forma, como você se relaciona com o Senhor, você está demonstrando o grau, a escala de valores que o Senhor tem na sua vida. Se tudo que o Senhor pede para você, você fala, não dá, Senhor, eu não tenho tempo. Não dá, Senhor, a minha agenda já está feita. Fala, irmãos, vamos para o encontro. Não dá para eu ir no encontro, porque você sabe, né? Eu tenho aquele compromisso. Entende? Qual que é o seu grau de compromisso com o seu Deus? Em que grau de prioridade Ele tem na sua vida? Pergunta para o pessoal do seu lado aí, que grau de prioridade Deus tem na sua vida? Onde Ele está nessa escala de valores? É através das suas atitudes que você demonstra, meu querido. Não se engane. Não é você vir aqui e cantar, o meu coração te pertence. Não é isso, não. Isso daí é só um canto, é só você cantar. Qualquer um canta isso. Mas da forma que você age no seu dia a dia, você está demonstrando se ele é importante ou não na sua vida. Você consegue me compreender, sim ou não? Esse encontro foi um pouquinho diferente, que nós fizemos em um sítio fora, lá em São Roque. Tivemos que montar toda a estrutura no sítio. Então pensa, eu tinha que fazer um casamento na sexta-feira. Fui dormir 1h da manhã e cheguei lá no sítio para tomar café com os irmãos cedo. Por quê? Porque estar no encontro, servir a Deus no encontro, está nas minhas prioridades. Então fui dormir tarde, cheguei em casa acho que 2 da manhã, 6 horas da manhã eu estava de pé para ir para o sítio. Entende? Por quê? Porque isso está demonstrando na minha escala de valores a importância que o Senhor tem na minha vida, a importância que a obra de Deus tem na minha vida. Aí você fala, mas você é pastor, você tem que fazer mesmo. Ok, mas antes de eu me tornar pastor já era assim. Entende, querido? Como que você demonstra? Entende? Aí dentro disso, existem 2 formas de fazer, que é o que nós estávamos falando. Tem a forma da lei. Eu vou ter que ir para o encontro 6 horas da manhã, porque não tem jeito. Se eu não for, Deus não vai me abençoar. Não é dessa forma que eu devo ir. A forma que eu devo ir, qual que é? O Senhor me amou tanto que eu quero manifestar esse amor na vida daquelas pessoas. Eu quero chegar lá logo. Eu quero estar lá logo, porque eu amo fazer a obra daquele que me amou primeiro. Eu amo estar com aquele que me amou primeiro.
Percebe, meu irmão? As óticas são diferentes. A forma de você enxergar, a forma de você se relacionar com ele são completamente diferentes. Tudo vai depender se você está na lei ou na graça. Na religião ou no relacionamento íntimo com o Pai, como nós falamos semana passada. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, o Pai é uma religião para você ou é um relacionamento vivo? Entende, querido? As coisas de Deus têm que ser por amor. Por amor. Mas você fala assim, ok, pastor. Então, por eu estar na graça, essa é uma das perguntas que nos mandaram nesses dias ao ministrar sobre a graça. Por eu estar na graça, então estou livre para pecar? Estou livre, pastor. Eu vou lá para a balada, eu vou prostituir, depois eu peço perdão. Eu vou lá, pastor, na minha empresa, eu dou um jeito lá de conseguir mais dinheiro, de dar umas... Mas aí eu dou o dízimo, pastor, e fica tudo bem. Ah, eu vou lá e eu faço isso, mas depois eu peço perdão. Querido, essa diferença de relacionamento vai depender do seu nascimento também. Pergunto para a pessoa do seu lado, você nasceu de novo? Jesus falou o que para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo, Nicodemos perguntou para Jesus, como? Eu sendo velho. Jesus, você vê como eles eram naturais. Eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo, Jesus? Tipo assim, eu já tenho 70, como que vai acontecer isso? E aí Jesus falou, não, inocente. Você tem que nascer da água e do Espírito. Percebe, querido? Porque alguém que nasce da água e do Espírito, alguém cheio do Espírito Santo, como nós lemos lá atrás em Gálatas, ele não vive mais na lei. Não é pesado falar para ele, olha, a lei fala que você não pode adulterar. A lei fala que você não pode roubar. A lei fala que você não pode ser orgulhoso. A lei fala que você não pode maltratar o seu irmão. Para alguém que não está cheio do Espírito, isso pode ser pesado. Mas para alguém que está cheio do Espírito, querido, você fala para ele, olha, você não pode adulterar. Ele vai falar, mas eu nem penso em adulterar, eu amo tanto a minha mulher. Porque ele está cheio do Espírito. Você está me entendendo, sim ou não? A mulher pode ser a jararaca que for. Ele vai falar, eu amo, eu sou apaixonado por ela. Porque ele está cheio do Espírito. Ele quer servi-la, ele quer amá-la. Ele faz essa jararaca, o veneno dela vai acabar, ela vai ficar boazinha. A mulher pode ter, desculpa os homens, aquele jumento em casa que troca a ferradura e dá coice todo dia. Mas ela cheia do Espírito, ela fala, não pensa em trocar não. Eu vou aguentar esse jumentinho aqui, ele vai ficar bonzinho, esse jumentinho. Eu vou domesticá-lo. Você está me entendendo? Porque ela está no Espírito, não na lei. Fala para alguém que está no Espírito, olha meu irmão, você não pode roubar. Ele vai roubar? Eu estou pensando em abençoar os outros. Você está me falando de roubar? Roubar para mim é um absurdo. Porque ele está cheio do Espírito. Entende? Quem está cheio do Espírito, o prazer dele é abençoar. Quem está cheio do Espírito, o prazer dele é dar. Pega alguém cheio do Espírito lá na célula, ele fica calado? Aí eu estou calado porque hoje eu estou cheio do Espírito. É assim? Ele não cala a boca, tudo ele quer falar. Porque ele está cheio do Espírito, ele quer compartilhar, ele quer falar, ele quer ser instrumento de Deus. Não que todo falante é cheio do Espírito, amém? Tem gente que já é falante por natureza, principalmente as mulheres, né? Oh, Jesus. Amém? Então olha lá, preste atenção. Então essa é a diferença. Quem está na lei é pesado. Mas quem está no Espírito, tudo é tão leve. Quem está na lei, falar para ele, olha, você não pode falar mal do seu irmão, não. Não fala mal do seu líder, não. Não fala mal do seu pastor. Ele vai pensar,
aquele pastor chato, eu vou meter a língua nele, eu vou falar mal dele sim. Mas quem está cheio do Espírito, eu vou falar, ei, meu pastor é todo defeituoso, mas eu amo ele demais. Entende? Meu líder de célula, olha, tem hora que dá vontade, mas ele é uma bênção, pastor. Ele é um homem de Deus. Ele é alguém que serve a Deus. Está me entendendo? Tudo é na ótica de estar cheio do Espírito. Pergunta para a pessoa, você tem andado cheio do Espírito ou na lei? Entende, querido? Alguém cheio do Espírito não tem dificuldade com a lei. É por isso que a Bíblia fala que a lei não faz sentido para quem está cheio do Espírito. Porque quem está cheio do Espírito é muito fácil de viver. Percebe? Por isso que você foi chamado para viver cheio do Espírito. Amém? Amém, querido? Cheio do Espírito você está suprido. E aí você vê o apóstolo Paulo falando para os Gálatas, olha, tem Sara e tem Agar. Abraão teve filho com as duas. Agar representa o quê? Fala comigo, escravidão. Representa a lei. A lei traz escravidão. Por quê? Porque Abraão não podia ter filho, porque a mulher dele era estéril. E o que a mulher dele falou para ele? Pega minha escrava aqui, Agar, deita lá com ela, para a gente ter um filho. Ela engravidou, e nasceu Ismael. Fala comigo, Ismael. Ismael na Bíblia representa uma coisa. Representa o quê? Fruto do esforço próprio. Fala comigo, esforço próprio. O esforço da carne. O esforço de alguém querendo, muitas vezes, agradar a Deus. O esforço de alguém, Senhor, você falou que ia me dar um filho, mas então vou dar um jeito aqui. Foi lá e engravidou a outra. Foi lá e fez Ismael. Mas sabe o que é o mais engraçado, querido? Você for ver na palavra de Deus, Deus é como se Ismael para ele nem existisse. Porque quando você vê Deus falando com Abraão, Abraão pega o seu filho Isaque. Deus ressalta e fala assim, o seu único filho. Ou seja, Isaque, que nós vamos falar daqui a pouco, para Deus era o único filho de Abraão. Ismael é como se nem existisse. Eu não sei se você sabe, toda essa guerra que tem no Oriente Médio hoje, é tudo por causa disso. Ismael e Isaque. Alguns são do lado de Ismael e querem ser herdeiros. Outros são de Isaque e têm direito à herança. Entende? Então, Ismael representa o fruto do braço da carne, o fruto do esforço próprio, o fruto do jeitinho brasileiro, o fruto da lei, o fruto do querer agradar a Deus. Deixa eu dar alguns exemplos práticos para você. Você não quer ser líder de célula. Por que você não quer ser líder de célula? Porque você acha que ser líder de célula é Ismael. Ah, vai ser tão difícil ser líder de célula. Ah, eu vou ter que orar tanto. Ah, eu vou ter que estudar tanto a palavra. É claro que tudo isso é bênção para a sua vida, amém? Ah, eu vou ter que ser assim. Na quinta-feira, meu Deus do céu, vou ter que sair correndo do trabalho. E aí vou pegar aquele ônibus cheio, gente fedido. E aí eu vou lá para a célula. E quando eu chegar na célula, os irmãos vão chegar lá também. E eu vou ter que dar comida espiritual para eles. Que coisa pesada. Porque você está enxergando no braço da carne. Os irmãos que estavam no encontro, talvez eles pensem, puxa, é tão difícil seguir a Deus. Deus é alguém tão difícil, tão complicado, tão santo. Para mim é impossível. Porque ele acha que ele vai servir a Deus no braço da carne dele. Ele acha que ele vai ter que agradar a Deus no esforço próprio.
Então o outro, nada mudou. Um acabou de converter e ele pensa, eu vou ter que agradar a Deus na minha força. Vou ter que ser bonzinho agora, cheirosinho, não posso mais fazer isso, fazer aquilo. Esses dias até, não tem jeito, pastor Deus expõe mesmo. Eu passei no farol vermelho e alguns jovens da igreja viram. E eles encontraram comigo bem no banco. Aí eu estou na fila lá e eles, pastor, pode passar no farol vermelho? Eles falaram bem assim comigo. Eu falei assim, ninguém pode passar no farol vermelho. Mas vocês sabem, né, irmãos? Era tarde e tal. Eu estava com tanto sono naquele dia, mas não pode não. Então, percebe, querido? Aí você pensa, agora eu vou ter que agradar a Deus em tudo. Vai ser tão difícil. Querido, mesmo se você se esforçar o máximo que você puder, você vai conseguir agradar a Deus? Não. É por isso que Deus colocou a lei, para mostrar que o padrão de Deus é tão elevado, que ninguém conseguiria por si só agradar a Deus. Mas nós muitas vezes, por vivermos numa religião, ao invés de um relacionamento pessoal com Ele, nós passamos a viver desse jeito, queremos agradá-lo na nossa força. Então tudo é pesado na vida cristã. É pesado tentar agradar a Deus, porque Deus é tão santo e eu não vou conseguir, porque eu passo no farol vermelho de vez em quando. Entende? É tão difícil eu liderar, porque é tão pesado, é uma obra tão enfadonha. Tudo mentira do diabo. O diabo quer colocar peso na sua vida. E quando ele quer colocar peso na sua vida, ele põe o quê? A lei. Aí ele fala para você, quem que é o primeiro a falar para você o seguinte? Você não merece, por que você está pedindo para Deus? Para ser abençoado. Você acha que você merece? Quem que fala isso para você? É Deus? O diabo. Para de pedir. Você não merece isso. Olha quanta coisa errada você já fez. E aí você acredita. E passa a viver na lei, ao invés de viver na graça, ao invés de ter um relacionamento com seu pai. Isso é tudo Ismael. Fala comigo, Ismael. Filho de Agar. A escrava. Por isso o apóstolo Paulo estava dizendo lá para os Gálatas, isso vai trazer escravidão para a sua vida. Porque pensa, como é pesado servir um Deus que é difícil de agradar. Pensa, vamos pensar comigo. Minha filha tem uma de 3 anos. Quando ela vai pintar os desenhos dela, você acha que ela sai das linhas ou não? Ela pinta o vestido da boneca, ela pinta quase a folha inteira para pintar um vestidinho desse tamanho. É normal para uma criança de 3 anos. Mas se eu chego nela e falo assim, esse desenho está horrível, isso aqui não pode ser desse jeito, você está vendo a linha aqui, você só pode pintar aqui dentro, isso aqui que é o vestido, o resto tem que estar branco. Ela vai ficar triste ou não vai? Ela vai ter prazer agora de continuar pintando desenhos e vir me mostrar? Não. Esse homem é o homem mais cruel do mundo. Eu vou pintar meus desenhos aqui, eu vou deixar escondido, eu não vou mais nem pintar. Quem está na lei vive desse jeito. Então ele pensa o quê? É tão pesado agradar a Deus. Tudo que eu faço eu não consigo agradar a Deus. Tudo que eu faço eu não consigo ser merecedor. Filho, você não consegue mesmo. É por isso que você tem que viver na graça. Amém? Agora, se a minha filha de 3 anos está na graça que ela está, ela pinta os desenhos e eu falo, nossa, ficou tão lindo. Porque é normal para a idade dela pintar um desenho desse jeito. É normal ou não é? Então quando ela pinta e vem me mostrar, eu falo, está tão bonito, filha. Está tão bonito. Dá que o pai vai guardar. E ela fica toda contente. Aí daqui a pouco ela faz outra e traz. Achando que está mais bonito ainda. Mas está igual. Percebe? Mas ela tem prazer em trazer, em fazer para o pai. Porque ela está na graça. Você está me entendendo, sim ou não? É pesado querer agradar um pai desse? Eu acho que não. Mas como você muitas vezes não está na graça, fica na lei, aí você fica querendo agradar a Deus. Aí você fala, é tão pesado ser cristão. É um fardo tão pesado. Ser líder de célula é a coisa mais horrível do mundo. Porque é pesado demais. Isso é tudo mentira do diabo.
semana de encontro, que coisa difícil, é aquela cobrança para levar pessoas, jejum. Aí você acha que é pesado, sabe por quê? Porque você está na lei, filho. Se você estivesse na graça, você ia falar, ô Jesus, dá vidas para eu levar, é um privilégio ver uma alma sendo salva. Você consegue me compreender, sim ou não? Senhor, é um privilégio eu ser um líder de célula. Quem está na lei, quem está no Ismael, no dia da célula, se ele brigou com a esposa, o que ele faz? Já liga para o discipulador e fala, hoje não vai dar para fazer a reunião não. Eu briguei aqui, quando eu fui pegar minha meia, ela não lavou. Então nós brigamos hoje não vai dar para fazer a reunião não, porque Deus não vai mover, eu briguei com ela hoje. Estou falando que você deve brigar com a sua esposa não, com o seu marido, amém? Mas eu estou dizendo que se você está na lei, você não vai nem querer fazer reunião, porque você serve um Deus da lei. Mas se você está na graça, você fala, hoje eu briguei com minha esposa, Senhor, é só o Senhor mesmo, eu não tenho nada. Eu vou lá, é só pela graça. Eu não tenho nada para oferecer para aquele povo, Senhor. Quando eu compartilhar aqui, ó Deus, ou o Senhor faz, ou esse líder é abençoado. Você consegue me compreender, sim ou não? Esse líder é abençoado, Deus move na vida dele. E no outro que está na lei, que se sente acusado e pesado, ele não vê o fruto. Por quê? Porque é tudo tão pesado para ele, é tudo tão difícil. Você consegue me compreender, sim ou não? Porque ele está vivendo na base do Ismael. Ele acha que tudo tem que merecer. Tudo tem que ser pelo próprio esforço. E tudo isso é uma mentira, amém, irmãos? É uma mentira. É uma baita mentira. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para eles. Você escolhe, ou você pode viver como filho da escrava, que é Ismael, viver debaixo da escravidão da lei. Que ele fala que ela ainda representa o Sinai. O que foi o Sinai que nós compartilhamos nesse dia? O Sinai foi quando o povo estava indo do deserto para Canaã, parou no Monte Sinai. E Deus falou, eu quero que vocês sejam meu povo. E o que eles falaram para Deus? Pode falar, Senhor, que nós vamos te agradar. Aí a coisa ficou preta. Por que ficou preta? Porque eles acharam que eles podiam agradar a Deus para merecer as bênçãos. Fala para a pessoa do seu lado aí, você não é merecedor de nada, meu irmão. Você está em dívida. Essa é a verdade. Mas é tão bom dever alguém que perdoa, é ou não é, irmãos? É tão bom dever alguém que perdoa. É tão bom dever alguém que ama. Se eu for fazer as contas do que eu devo para o meu pai, meu Jesus, é incalculável o negócio. É ou não é? Pensa, você nasceu, sua mãe teve que comprar fralda, lavar roupa, trocar você, pôr talquinho, te dar peito, 3 horas da manhã. Depois você foi crescendo, aí você dava mais trabalho ainda, porque você começou a andar e ela tinha que ficar de olho em você, para você não cair na escada, para você não cair e bater a cabeça, que era mole ainda. Aí depois é a escola, aí compra o caderno, aí compra isso, compra aquilo, às vezes paga a escola, leva na escola, busca na escola, faz comida para você ir para a escola. Quando você chega da escola tem que ter comidinha também. Aí quando você vai dormir, mamãe tem que fazer o leitinho. Quando você acorda, você tem que tomar o leitinho. Eu sei porque essa é a rotina lá em casa. Tem dia que a gente chega em casa e fala, faz você a mamadeira hoje. Não, faz você. Uma luta. Nós já estabelecemos um padrão. Eu faço à noite e ela faz de manhã. É mais ou menos assim. Então fala para você, querido. É uma dívida incalculável. Mas eu como pai vou cobrar isso um dia delas? Deus nunca vai te cobrar. Fala a pessoa só, Deus nunca vai te cobrar, meu irmão. Jamais ele vai te cobrar. Então por que você acha que você tem que ficar agradando ele ou merecer alguma coisa? Você tem que desfrutar da graça. A graça é o favor imerecido. Fala a pessoa só, graça é o favor imerecido, meu irmão.
favor imerecido. Entende? É o favor imerecido. Esses dias eu estava brincando com um pastor lá em casa. Nós fizemos um churrasquinho lá, os pastores da Noroeste. Aí chegou um dos pastores. E estava combinado para cada pastor levar a sua parte. Chegou um pastor, bermuda, chinelo, camiseta, com nada na mão. Ótimo. Aí perguntaram para ele: fulano, mas cadê os negócios que você tinha que trazer? Não, é que eu passei ali, do lado da minha casa tem um mercadinho, né? Passei ali e não aceitava o débito. Eu falei: então tá bom, fulano. Aí eu estava com o dinheiro no bolso, aí dei para ele o dinheiro, aí ele foi no mercado, comprou as coisas, voltou lá para casa. Pergunta se ele me deu o troco. Chegou com as sacolas, foi pro churrasco. Aí no final da tarde eu brinquei com ele, falei assim: ô fulano, deixa eu te falar uma coisa. Graça já foi você não trazer nada e eu tô na minha casa, você não trouxe nada, você tá aqui comendo churrasco, você comprou com o meu dinheiro e você ainda quer ficar com o troco. Ele falou: não, eu vou te devolver, pastor André e tal. Aí tirou, aí daqui a pouco chegou mais tarde, foi dando 8 horas da noite, eles queriam continuar no churrasco, 6 mulheres lá no retiro e a gente lá em casa comendo churrasco. Aí deu 8 da noite, eles falaram: vamos comprar mais umas linguiças, umas... Cadê aquele troco lá que eu te devolvi? Dá pra mim, pra gente comprar mais linguiça, mais... Eu falei: esse sabe o que é graça. Percebe? Veio pro churrasco, não trouxe nada, não trouxe dinheiro. Ganhou tudo, ganhou tudo. Comeu o dia inteiro sem gastar R$1. Todo mundo pagou, menos ele. No final, só faltou ele ainda fazer uma marmita e falar: eu vou levar para eu comer amanhã. Só faltou isso. Isso é graça, meu irmão. Você está entendendo? Graça é o favor imerecido. Graça é para quem não merece. Graça é para quem está em dívida. É isso que aconteceu com Abraão. Você pode ser filho de Agar. Ismael tem que merecer para ter. Mas filho de Sara é o contrário. Filho de Sara é Isaac. Eu te falei, Sara era estéril, já era velha. Abraão tinha 100 anos. E Deus falou para ele: não, vou te dar um filho, fica tranquilo. Como? Mulher estéril e velha. Ele com 100 anos. Mas Deus cumpriu a promessa e a mulher dele ficou grávida. Grávida de quem? De Isaac. Fala comigo, Isaac. Isaac é alguém que vive na graça. Por quê? Abraão por si só, sem depender de Deus, ele podia gerar um filho? Olha para ele, a palavra fala que ele estava até amortecido, ou seja, não levantava mais o negocinho. E naquela época não tinha aquele comprimido azulzinho, não. Não dava mais. Não dava. E aí o que aconteceu? Deus deu Isaac para ele. Deus deu. Algo que não tinha condições de acontecer, aconteceu simplesmente porque ele creu. Fala comigo, creu. Ele creu, simplesmente creu na graça, creu no favor imerecido. Ah, Senhor, você está falando que você vai me dar um filho, eu acredito. Eu posso ter? Não posso mais, Senhor. É só o Senhor mesmo. Eu vou fazer umas tentativas aqui, se der, o Senhor me abençoando. E Deus abençoou o homem, ele teve filho. Então Isaac representa a graça. Amém, irmãos? E é dessa forma que você foi chamado para viver. Debaixo da graça. Debaixo de alguém que vive o favor imerecido de Deus. Ah, então agora eu vou viver no pecado? É como eu já falei no início. Por você ser tão amado por ele, você vai querer amá-lo mais. Aí alguém que vive na graça, para ele é tão simples ser líder de célula. Porque ele vai falar assim: eu quero liderar. Porque ele entende que liderar não depende dele. Liderar depende de quem? De Deus, é do Espírito Santo. O dia que ele brigou com a esposa e foi para a célula, ele vai para a célula falando: Senhor, me usa, Pai. Eu não posso fazer nada. Quando eu abri a boca ali, Senhor, faz alguma coisa, meu Pai. E aí o que acontece? Aí Deus usa o fulano, usa o sujeito. Por quê? Porque ele está simplesmente
crendo e dependendo da graça. Aí para um novo convertido é simples também viver com o Senhor, porque ele vive pela graça. Ele entende que ele não precisa agradar a Deus para receber algo. Ele simplesmente ama e se relaciona com o Senhor. E aí Deus o abençoa. Deus derrama da sua graça, da sua misericórdia. Aí você vê um novo convertido sendo abençoado e prosperando, e você vê às vezes alguém que é crente há mais tempo na lei, não sendo abençoado. Por quê? Porque ele está lá no merecimento. Eu tenho que ir na graça, não devolve troco. Você está me compreendendo como que é, sim ou não? Esse é Isaac. Aquilo que é impossível de acontecer, acontece com Isaac. Por que acontece com Isaac? Porque Isaac foi simplesmente dependência de uma coisa. Abraão só teve que crer. Só teve que depender de Deus. Você me entende, sim ou não? Então alguém que depende da graça e vive na graça, ele vive dessa forma. É simples viver na graça. É prazeroso viver na graça. Agora viver na lei, ser Ismael, toda hora você vai pensando, o que eu fiz de errado, Senhor, para acontecer isso comigo? O que eu fiz de errado para acontecer esse problema? Hoje mesmo, eu voltei do sítio com o carro do Reinaldo, ele teve que voltar com o meu, com o pneu furado. Olha como Deus é gracioso comigo. Mesmo com o pneu furado, eu ainda falei para Eliseu, rapaz, eu sou tão abençoado. Meu pneu só fura nesses lugares, onde eu estou cercado de irmãos. Eu já fui lá pegar o macaco, não, pastor, deixa que eu levanto o carro. Deixa eu soltar a roda, não, pastor, deixa que eu solto a roda. Eu falei, oh meu Deus, só fiquei olhando, só intercedendo só. Meu pneu só fura nesses lugares. Já aqui na porta da igreja, na garagem de casa, é só nesses lugares. É só bênção. Acho que umas 2 vezes teve que tocar pneu na rua só. Até para furar pneu eu sou abençoado. Tá entendendo? Ainda eu falei para ele, eu tô com pressa, mano, eu vou embora com o seu carro, tá bom? Tchau, fica aí com o meu. Aí ele ficou com o meu carro lá. Você está me entendendo, sim ou não? E você tem que compreender, querido, você foi criado para viver na graça. Mesmo que deu algo de errado, Senhor, o que eu fiz de errado? É dessa forma que você deve olhar. Senhor, por que o Senhor está castigando, furou meu pneu, tenho que ministrar no culto, e agora, Senhor, está tão pesado? Não, é pura graça. Tudo vai da forma de você enxergar. Compreende, sim ou não? É pura graça, furou o pneu, os irmãos estão aqui, vão trocar o pneu, eu vou embora com o carro do irmão. É maravilhoso isso. É pura graça. Mas se furasse na rodovia, pastor, eu falo, pura graça também. Sabe por quê? Alguém ia ter que pregar no meu lugar, alguém ia me buscar, alguma coisa ia acontecer. Você está me entendendo, sim ou não? É graça. É graça, é o favor imerecido. É o favor imerecido. Deus libera tudo que nós precisamos quando nós estamos debaixo da graça. Amém, irmãos? Quando nós estávamos à frente da rede de jovens, antes das multiplicações das igrejas, uma vez veio um jovem aqui lá de Campinas. Ele veio no culto e gostou. E viu aqueles jovens, culto cheio. E ele falou assim, ele no final do culto me procurou e ele falou assim, o que você faz para ter esses jovens aqui, para ter... Sabe o que eu falei para ele? Filho, não tem fórmula. Sabe o que eu faço? Eu só obedeço meus líderes. Só estou debaixo de uma cobertura espiritual. Só isso. E obedeço. Não tem uma fórmula. Não tem algo tão sobrenatural que eu fiz para acontecer. Não tem nada. Nada. Mas você deveria de andar da mesma forma. Deus vai te abençoar. Percebe? É pura graça. Agora, quando nós temos fórmula, não, mas eu fiz isso, eu usei essa estratégia e foi assim. Cuidado. Porque você pode cair na lei. Fala, pessoal, você foi chamado para viver na graça. Na graça. Na pura graça de Deus. Amém, irmãos? Pensa, para o judeu,
O judeu, ele tinha 269 coisas da lei para ele fazer durante o dia. Todo dia, ele tinha que fazer 269 costumes. Todo dia. É por isso que quando o Senhor Jesus veio, ele disse: vem andar comigo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Suave. Por isso que você vê o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Gálatas: até agora eu sofro por vocês dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Ou seja, alguém que está na lei, Cristo consegue ser formado nele? Não, porque ele não está dependendo da fé. Ele está dependendo do esforço próprio, do mérito dele. Então ele tem que pôr uma máscara de bonzinho. Não é uma transformação de dentro para fora, é uma transformação de fora para dentro. Então ele tem que pôr uma máscara de bonzinho, ele tem que ficar cheirosinho, arrumadinho, cumprimentar a paz do Senhor, irmão, para ele ser abençoado. Percebe? Porque aí ele vai se sentir em paz. Está compreendendo, sim ou não? Aí ele acha que ele fazer isso, ele vai ficar mais parecido com Cristo. Isso é a maior bobagem. Isso daí pode servir lá no templo budista, lá, para parecer com Buda, ficar lá meditando e tal. Mas Cristo não tem nada a ver com isso. Quando os discípulos falaram para Jesus: vamos montar 2 tendas aqui, 3 tendas, e vamos ficar aqui em cima do monte contemplando o Senhor. O que Jesus falou? Vamos descer do monte, vamos curar os enfermos, libertar os cativos. Jesus desceu do monte com eles. Entende? Mas alguém que quer se parecer com Jesus, ele acha que é tão difícil, porque ele depende dele mesmo. Mas alguém que vive debaixo da graça, é mais fácil de Cristo ser formado nele. Porque ele vai sendo transformado e nem percebe. É igual quando seu filho cresce. Eu que vejo minhas filhas todo dia, eu não reparo muito quando elas crescem. Mas quem fica bastante tempo sem ver e vê uma criança, o que eles falam? Nossa, como essa criança cresceu. Eu vi ela faz 1 ano. Nossa, era um menininho assim, uma menininha assim. Agora já está desse tamanho. Por quê? Porque quem está na graça, ele não vê a mudança que está acontecendo aqui dentro. Mas só quem está de fora começa a perceber. Fulano mudou de atitude. Fulano está diferente. Por que ele não percebe? Porque não foi fruto de um grande esforço dele. Você está me entendendo, sim ou não? Foi uma obra espiritual que Deus fez dentro do fulano, que ele mudou. Agora, quando ele se esforça muito, é igual quem vai na academia. Você vai na academia e você começa a puxar ferro. Aí depois você vai lá no espelho. Deixa eu ver. Ó, tá ficando durinho. Tá fazendo resultado. Ele está acompanhando dia a dia. É esforço do braço. Não estou falando que é errado fazer academia, não. Tudo bem, quem gostar pode fazer. Eu não gosto. Mas tá lá, você gosta e tal, é bom para a sua saúde. É a lei, você quer se parecer com Cristo, aí você fica lá. Será que Jesus falaria isso? Aí acho que eu não vou falar, não. Será que Jesus... Toda hora é fruto de esforço humano. Você me entende, sim ou não? Será que Jesus faria dessa forma ou dessa? Ai, meu Deus do céu, e agora, Senhor Jesus? Oh, meu Deus do céu. Que vida difícil. Uma pessoa assim vive uma escravidão. É o que o apóstolo Paulo está falando. Mas quem vive na graça, não. Ele não é aquele que fica na academia lá. Os músculos dele vão enrijecendo com ele dormindo. Com ele andando, com ele... Seria uma bênção se fosse assim, não seria, irmãos? Né? Ele vai ficando forte simplesmente porque ele está lá vivendo. Vivendo debaixo da graça de Deus. Aí tem uma situação difícil. Ao invés de ele ficar lá, ai meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Desesperado não, ele vai para o colo do pai. Assim, aí papai, o que nós vamos fazer agora? Ele tem uma conta para pagar, ele vai para o colo do pai.
Aí ele fala assim, ô pai, é o seguinte, nós temos IPVA do nosso carro para pagar, pai, esse mês. Como que nós vamos fazer, papai? Ô papai, o carro é seu, não é meu não. Você me entende? Porque você está na graça. Mas quem está na lei fica desesperado. Ele acha que é pelo mérito que ele vai se parecer com Cristo. O ônibus do encontro ainda não chegou? Não, né? Ontem nós tivemos oração lá. E tivemos, relativamente, pela quantidade de pessoas, bastante curas. Cura de coluna. Gente que não conseguia agachar lá. Agachando, tiozinho... Né? Aí quem que curou foi o pastor André, que jejuou a semana inteira, morreu, cortou os pulsos, saiu sangue, tirou os cabelos, igual os profetas de Baal. Não, foi Espírito Santo. Tem nada em mim para oferecer. Estava falando para eles hoje, nada. Entende? Tem uma outra lá que estava com um problema na coluna. E quando nós começamos a falar, ela sentiu como se entrasse uma injeção na coluna dela e começou a sentir formigando. Falou, parecia que estava entrando um líquido na minha coluna. Eu estava testemunhando. Ninguém nem tinha posto a mão na cabeça dela. Está me compreendendo, sim ou não? Então entenda isso, querido. Ah, isso não. Isso é fruto, irmãos, de jejum. Eu jejuei demais. Esse é braço da carne, da lei. Está compreendendo, sim ou não? Não que eu não tenha jejuado, eu jejuei pelo encontro. Entende? Mas isso é pela graça. Até por eu ter jejuado, nós merecemos as curas? Não. É pura graça de Deus o enfermo ser curado ali no encontro. É pura graça de Deus você impor as mãos e alguém ser batizado no Espírito. É pura graça. Entende? Porque simplesmente algo aconteceu. Nós programamos. Eu estava pedindo, Senhor, cura alguém da coluna lá, Senhor, cura. Dá uma injeção na coluna dela, Senhor. Eu nem sabia que isso ia acontecer. Entende? É pura graça. Assim é leve ser um líder de encontro. Assim é leve ser um pastor. Assim é leve ser um líder de célula. Assim é leve ser um cristão. Mas quando você quer viver na lei, como que é? Não, eu não posso orar pelo enfermo. Eu estava lá falando para o povo do encontro, se você hoje orar por um enfermo, amanhã, cheio de fé, ele vai ser curado. Porque não é o seu tempo de convertido que vai fazer diferença, não. É a sua fé. Você está me entendendo, sim ou não? É a sua fé. Mas quem está na lei pensa, esse bebezinho espiritual vai orar e o enfermo ser curado. Ah, só se for. Dor de cabeça de formiga. Isso sim. Ele é um bebezinho, ele acabou de converter, ele nunca fez um jejum, ele nunca leu a Bíblia inteira. Engano seu, querido. Você consegue compreender, sim ou não? A graça é o crer no favor imerecido. Não estou dizendo que você não deve orar, não deve jejuar, não deve ler a Bíblia. Você deve fazer muito isso, por amor ao Pai. Você deve jejuar para ter sensibilidade espiritual. Sim, não para merecer algo. Amém? Isso nós precisamos compreender. Você precisa se parecer com Cristo? Precisa. E Deus quer te transformar. Mas é tão pesado você ter que fazer musculação espiritual. É muito mais fácil você ter intimidade com Ele e aprender a ser igual a Ele, é ou não é? Esses dias eu tive a infelicidade de ir na pediatra com as minhas filhas. Foi tão ruim ouvir aquilo, que eu praticamente tomei uma lição de moral também, né? Porque o pai se alimenta mal, os filhos vão se alimentar bem. Vão comer brócolis, vão comer só coisa saudável, é assim? Os filhos vão comer o que o pai come. Aí você acha que o pediatra briga com quem? Com os filhos, de 6 e de 3 anos. Olha, crianças, vocês não podem comer bolacha recheada todo dia. É assim? Não pode ficar tomando suco Tang, Coca-Cola. Não, ela vai falar para quem? Para o pai. Porque o filho é o reflexo do pai. Você quer se parecer com Cristo? Relaciona com ele, meu irmão. Tem intimidade com o pai.
E se pareça com ele. Fala, pessoal do seu lado, você precisa se relacionar com o Pai. Não é ficar fazendo academia. Será o que Cristo fazia? Não é isso não. É se relacionar para se parecer com Ele. É se relacionar com Ele. Entende? É ser Isaac, não é ser Ismael não. Fala, pessoal do seu lado, você quer ser Isaac ou Ismael? Você tem uma escolha a fazer. Você pode ser filho de Agar, um filho escravo, ou você pode ser o filho de uma mulher livre, como o apóstolo Paulo está falando. O filho da graça é livre. Você é livre. Você é alguém santo porque se relaciona com o Pai. Não é santo pelo seu esforço próprio. Eu tenho que parar de olhar para a mulher. Eu tenho que parar de pensar nisso. Não, se relaciona com o Pai que você vai ver se você não para de olhar para as mulheres na rua. Você para rapidinho. Porque Jesus não anda olhando para as mulheres na rua. Aí você se parece com Ele, porque você se relaciona com Ele. Aí você come o que o Pai come, você assiste o que o Pai assiste, você vê o que o Pai vê, você fala o que o Pai fala. É ou não é? Quando lá em casa as crianças falam uma palavra estranha, eu falo, quem que você ouviu falando isso daí? Porque a gente não fala isso aqui em casa. Na escola, não sei quem. Não, isso é errado. Você tem que falar da forma que o pai e a mãe falam. Você está me entendendo, sim ou não? Se relacionar da forma, com o pai. Com o pai. Esses tempos atrás eu falei para minha filha, só pode tomar coca de fim de semana, você entendeu? Aí eu logo numa terça-feira fui comprei uma coca na hora do almoço. O que ela falou? A primeira coisa, pai, coca não é... Hoje é sábado? Aí eu falei assim, não, hoje é terça. Mas você não falou que coca é só de sábado? Aí me complicou, irmãos. Aí me complicou, ela me pegou de jeito. Entende? Por quê? Ela vai se parecer com o pai. Aí eu falo para ela, coca para você é só de sábado? Não, eu vou ter que mudar primeiro para eu ter autoridade para ensinar ela. Da mesma forma, você se relacionando com o pai que é santo, você vai se tornar um santo, amém? Você vai se tornar um homem e uma mulher de Deus. Você vai viver debaixo da graça e do favor de Deus. Do favor imerecido. Não é do seu merecimento próprio, não. É da graça. É do favor de Deus. Amém, meus irmãos? Queria chamar a equipe de louvor aqui. Amém? Gostaria que você ficasse de pé, querido, em nome de Jesus. Alguém liga para o pessoal do encontro. Está chegando, será? Como, irmãos, talvez, deixa eu falar algo aqui. Conversa não. Talvez você veio até aqui para recepcionar alguém que está vindo do encontro. Como nós fizemos em um sítio em São Roque, nós não estamos acostumados a fazer sítio naquela região, nós fazemos em Mariporã. Então aí aconteceram alguns imprevistos e está chegando daqui a pouco o ônibus. Amém? Mas eu queria que você nessa noite, querido, junto conosco você orasse. Você orasse para que você nessa noite possa tomar uma decisão. Uma decisão do quê, pastor? Eu sou filho de Agar, eu sou filho de Sara. Eu sou filho da lei, ou eu sou filho da graça? O filho da graça é tão fácil se parecer com Jesus. Porque o filho da graça, ele quer se relacionar com Jesus. O filho da graça, no dia que ele peca, ele corre para o colo do pai e fala, pai, fiz bobagem, me guarda, me protege, me santifica. O filho da lei, ele não tem nem coragem de correr para o colo do pai, porque ele fala, se eu for para o pai, eu vou apanhar.
Porque ele enxerga o pai como alguém da lei. Ele enxerga o pai como alguém extremamente severo. Essa noite você tem que escolher, querido. Sair daqui decidido. Ou eu sou Ismael, ou eu sou Isaac. De que forma eu me relaciono? De que forma eu lidero a minha célula? De que forma eu vivo na minha casa? De que forma eu vivo no meu emprego? De que forma eu lido com cada situação no meu dia a dia? De que forma eu me relaciono com Deus? Oh, oh, Espírito Santo de Deus. Eu não vou nem chamar aqui na frente quem quer se parecer com Isaac. Que provavelmente toda a igreja teria que vir para frente. Mas eu quero que você aí no seu lugar, você fale com Ele. Fale com o Senhor, fala: Senhor, eu quero me parecer com Isaac. Eu quero viver debaixo da graça, Pai. Eu quero conhecer a cada dia o favor imerecido. Eu quero a cada dia ser transformado à imagem e semelhança do Senhor. Não pelo meu esforço próprio, mas por me relacionar com o Senhor. Eu quero a cada dia ser um líder de célula excelente. Eu quero crescer na igreja. Eu quero avançar na visão. Porque não é pelo meu merecimento, mas é pela Tua graça, Senhor. É pelo favor imerecido. É pelo Teu amor na minha vida. É pela Tua graça na minha vida. Começa a receber essa graça, querido. Começa a crer nessa graça. Consegue tocar? Qual que você vai tocar? Começa a declarar diante dEle, querido. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, nos mudando, nos transformando, ó Deus. Sabemos que o Teu propósito é nos fazer a Tua imagem de semelhança. Por isso nós declaramos, ó Pai, nessa noite, vem nos mudar, vem nos transformar, ó Deus. Vem nos fazer a cada dia ter um relacionamento vivo com o Senhor. Nos livra da lei. Nos livra de sermos os filhos de Agar. Nos livra de sermos escravos. Mas nos faz esses homens e mulheres, ó Deus, que se tornam um povo. Um povo que é transformado por se relacionar com o Senhor. Um povo que é o filho da mulher livre. Um povo que vive na graça. Que vive no favor imerecido do Senhor. Que nos lava dos pecados. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Jesus. Vem nos transformar. Vem nos mudar. Feitos como amigos de Deus, nada além do sangue. Oh, semalamache, querebequeria lamas. Eu sou livre. Declare isso, eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de
de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Oh, é o teu sangue, Senhor. Oh, nós cremos, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor nos fez filhos livres. Eu gostaria que você se juntasse a uma pessoa aí do seu lado para orar com ela. Você, mulher, se junta a outra mulher. Ou, se for o casal, pode estar junto também. Deixa eu dar uma direção. Você vai orar agora com esse irmão, com essa irmã, amém? Você é um filho livre, amado. Eu quero que você ore. Por isso que é importante ficar de 2 em 2. Você vai orar pela necessidade desse irmão agora. Amém? Fala para ele, fala: olha, eu preciso disso. Você vai orar por ele. E ele vai orar por você. Amém? Amém? Em fé. Em fé nessa hora. Não olha para o merecimento, não. Olha para quem você é filho. Se você é filho da mulher livre, você pode ser o filho que pede. O filho herdeiro. Mas se você é filho da mulher escrava, meu irmão, até para pedir você sente acusação. Sua hora, fala isso. Fala com o Senhor. Tá tudo bem com o pessoal? Bateu lá. Fazer agora, o pessoal vai fazer a entrada, aí você toma os testemunhos, a gente encerra. Vai. Você está lendo o Tá bom, amém. Oh, Espírito de Deus, vem nos fazer esses filhos livres. Filhos que não têm medo de pedir ao Pai. Nada além do sangue. Recebe cura. Recebe emprego. Recebe portas abertas. Recebe restauração de família. Recebe transformação. Recebe, recebe, recebe nessa hora. Recebe. Recharabalabalabalabalas. Requerebebebebebebebebes. Xerialabaracelebelês. Eu sou livre. Oh Deus,
creia, creia. Creia que todo aquele que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Remalabalaxelebeles. Todo que pede, recebe, 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 recebe. Erialabalaxelebalas. Oh Espírito, oh Espírito de Deus, oh, dá direção, Espírito. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Fala para essa pessoa que está do seu lado. Você é livre, filho. Você é filho da mulher livre, como nós lemos em Gálatas 4.